Olá, meu nome é Camila e eu tô aqui para te ensinar a produzir conteúdos mais estratégicos. Toda vez que a gente fala em conteúdo estratégico, a gente sempre pensa, poxa, qual que é o melhor hack do momento? O que eu tenho que fazer aqui nos meus stories, aqui no meu feed para isso dar certo? Quais são os melhores ganchos para os 3 primeiros segundos de um vídeo? Mas eu tô aqui para quebrar um pouco essa crença, porque estratégia não é isso. Isso são técnicas de conteúdo, eu amo utilizar cada uma delas, porém, sem estratégia, que vem antes de você produzir um conteúdo, dificilmente essas técnicas vão funcionar e vão colocar dinheiro no seu bolso, vão te ajudar a se posicionar, a vender o seu infoproduto. Então a gente está aqui para construir a sua estratégia, para que o seu conteúdo seja incrível, mas para que o seu infoproduto também seja incrível, para que tudo aquilo que você colocar à mão tenha estratégia. E eu vou começar falando do primeiro passo que você precisa para construir a sua estratégia. Para onde você precisa olhar? E para mim esse primeiro passo é você entender primeiro o que não é. Então, hacks de engajamento, eles não são estratégia. Toda vez que você vê alguém falando disso, não é estratégia, é técnica. Toda vez que você ouvir falar sobre conteúdo de valor, quantas vezes a gente escuta, né? Um conteúdo estratégico, ele é um conteúdo de valor. E não necessariamente, né? Isso está incompleto. O conteúdo que ele é valioso, que gera valor para o outro, de repente ele me gera um mega engajamento, mas não coloca R$1 no meu bolso, não vende nada, não me posiciona, muito pelo contrário. Tem muitos conteúdos de valor que desposicionam as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado quando o assunto é esse. Não é só sobre gerar valor. A gente vai ver aqui tudo que você precisa construir no conteúdo para gerar valor sim, mas para ser estratégico. Só estudar o seu público-alvo também não é estratégia. Faz parte, mas não é o todo. Tem gente que estuda o público e faz aquela persona maravilhosa, sabe? Que dá um trabalho para fazer, põe dentro da gaveta e nunca vai usar aquilo, porque nem sabe como utilizar. Então o estudo de público ele tem que ser também estratégico para que você consiga aplicar dentro do seu conteúdo, dentro da construção do seu infoproduto, dentro de tudo que você colocar à mão. Ter uma linha editorial também não é só isso. Muitas pessoas, quando vão para o digital e começam a produzir conteúdo, vai direto para a linha editorial. Então você coloca lá todos os temas que você pode falar, lista uma porção de coisas, quando na verdade aquilo ali vai virar uma coxa de retalhos, toda solta, na verdade, descosturada, porque um conteúdo não vai ter nada a ver com o outro. Quando a gente fala de ter uma linha editorial, ela precisa te dar uma direção, te posicionar. E a gente também vai ver nessa aula como que você faz isso. Só pensar em funil de conteúdo também não é. Eu tenho certeza que você, se estudou um pouquinho marketing, já sabe. Já ouviu falar sobre topo, meio e fundo de funil. E tem muita coisa mal explicada nisso tudo. Porque os funis que a gente vê sendo utilizados hoje em dia para Instagram, para conteúdo de Instagram, são conteúdos que nasceram do inbound marketing, que é uma outra técnica que a gente usa dentro do marketing, que não consegue ser adaptada pura e simplesmente ela dentro dos conteúdos que a gente faz no Instagram. Então, é preciso desmistificar um pouquinho o que tem sido propagado sobre topo, meio e fundo de funil, e você também vai sair dessa aula com uma clareza muito maior sobre essa técnica para aplicar no seu conteúdo. Então, não chame essas coisas de estratégia, pura e simplesmente falando. A gente vai ver aqui o passo a passo disso para você sair desse tempo comigo com o seu plano de ação elaborado. Então, o primeiro pilar que você precisa ver na sua estratégia é a solução, é o seu produto. E aqui a gente dá de cara com um monte de produto no mercado que é péssimo ou que é igualzinho da concorrência. E aí eu quero que o marketing salve a minha vida. Eu quero que o meu conteúdo faça um milagre. E isso não vai acontecer. Por isso que estratégia vem antes de você começar a produzir conteúdos de fato, porque se o seu produto, a sua solução, aquilo que você oferece, o seu infoproduto, ele tá mais do mesmo, dificilmente o seu conteúdo vai conseguir sair do mais do mesmo. Vai ser muito mais difícil você ganhar atenção num mercado que aparentemente está saturado daquela oferta. Então, ofertas iguais vão atrair públicos genéricos. Então, pense como ter um produto diferente. Como eu consigo ofertar aquilo de uma maneira diferente? Porque
eu concordo com muitas pessoas, às vezes, que falam que, mas Camila, não tem como eu mudar o meu produto. Meu produto é esse. Vamos imaginar que você venda copo de vidro. Vamos imaginar que você venda um infoproduto para perder 5 quilos em 2 semanas, que é uma coisa que tem muito no mercado fitness. Não tem como eu mudar isso. Eu tenho aqui a minha metodologia, mas a minha promessa ela é muito parecida. Então, o produto, ele às vezes pode até ser igual, a promessa é que não. A oferta não pode ser igual à da concorrência. Por mais que o produto entregue algo similar, como um copo de vidro, para dar um exemplo bem tangível, eu não posso simplesmente vender isso e achar que eu não vou ser comparada por preço. Se eu vendo garrafa de água, todo mundo vai me olhar e vai me comparar naquela prateleira que eu pareço igual à concorrência. E aí, quando isso acontece, trazendo o exemplo da garrafa de água que eu amo usar, é como se você olhasse para uma prateleira cheia de marcas de água diferentes, mas você está com sede, você precisa matar essa sede. Qualquer garrafinha de água ali vai matar a sua sede. Nesse momento, o consumidor ele começa a escolher por preço. Qual é a água mais barata, já que todas atendem a minha necessidade? E é isso que muitas vezes fazem com o seu infoproduto. Qual é o infoproduto mais barato, já que todos têm a mesma promessa? Eu preciso fugir desse lugar onde a promessa é igual. Você precisa encontrar isso para que o seu conteúdo lá na frente fomente essa promessa, fomente esse diferencial da sua solução. E não simplesmente ficar tentando viralizar por viralizar. Isso não é estratégico, não é isso que vai fazer você vender. Para que você consiga um diferencial mesmo, o que você tem que colocar em prática é um olhar interno. E muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar um diferencial no produto por falta não é de técnica, não é de estratégia, mas por falta de autoconhecimento. O que eu carrego de diferente? O que eu posso entregar que os concorrentes não entregam? Esse é um olhar muito interno. É sobre você, é sobre aquilo que você carrega, as experiências que você viveu. O que você viveu, seu concorrente não viveu. Às vezes você só está ofertando igual porque você ainda não entendeu o que é diferente em você. Então busque essa resposta internamente para que você traga isso para a sua solução. Ok? Ter um diferencial é essencial. O seu infoproduto não pode ter a mesma promessa que todos os outros infoprodutos. Você precisa encontrar esse caminho. E aí a gente vai para o segundo pilar, que está completamente ligado a esse, que é o nicho. Você entender o público, qual é o público-alvo. Aqui, eu já te adianto o que a maioria das pessoas comete de erro, que é olhar para o público simplesmente pela idade, ou pela região onde mora, ou por uma necessidade muito genérica. Por exemplo, se você tem um infoproduto que trabalha com estética, com autoestima, algo assim, você prometer autoestima para as pessoas, você prometer que ela vai emagrecer. Quantos produtos você já viu no mercado que prometem que vai emagrecer? Quando eu defino esse diferencial, eu acabo tendo um público amplo demais. O meu produto, a minha solução, o meu diferencial, eu querendo ou não querendo, é ele que nicha o meu mercado, é ele que vai me direcionar quem eu vou atender. Por isso que antes de eu definir público, eu tenho que olhar para a solução. Eu até posso fazer esse caminho inverso, olhar para o público e depois criar uma solução, mas eu também não posso criar uma solução igual a de todo mundo. É muito difícil falar de estratégia separando cada pilar de formas isoladas. É quase impossível, não tem jeito de fazer isso, porque é tudo muito amarrado. Eu defini a solução, automaticamente eu defini meu nicho. Automaticamente eu tenho quem são as pessoas que gostam disso, que veem valor nisso que eu estou fazendo. É muito conectado. E esse diferencial que você acabou de definir, ele vai direcionar o seu público. Eu gosto muito de direcionar público pela dor, por uma dor foco. Então olha para o mercado e entenda que dor real que você está atendendo. Muito além de pensar só numa dor específica, aliás, numa dor genérica, você pensar numa dor específica. Então não é a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, ela não quer só emagrecer, tem coisas ali, tem camadas dessa dor. O que ela vive?
Eu posso até pensar que ela quer colocar uma calça que ela não usa há 2 anos. Eu posso pensar que ela quer mais liberdade de se locomover. Eu posso pensar que é porque ela está adiando o casamento, porque ela ainda não entrou no vestido de noiva ideal para ela. Tem tantas razões pelas quais alguém quer emagrecer. E quantas vezes a gente fica batendo naquela mesma tecla, porque é isso que está todo mundo dizendo, e eu acabo nichando para um mercado aberto demais. Todo mundo que quer emagrecer vai olhar para mim. E eu escuto muito uma objeção, que é, mas se eu nichar, se eu olhar só para esse público aqui, será que eu não estou perdendo espaço? Será que eu não estou perdendo mercado? Meu produto é escalável. Eu tenho um produto que eu posso vender para qualquer pessoa, para todo mundo. Só que é muito mais difícil que você ganhe autoridade em um assunto quando já tem 1 milhão de outras autoridades muito maiores do que você, que começaram muito antes do que você, falando sobre aquilo. Por que eu vou seguir você e ao invés de seguir uma pessoa que já é grande, reconhecida e tem um monte de provas sociais sobre o que faz? Então é muito importante pensar nisso. Isso é muito casado. Tenta olhar para o seu público não só como a idade ou como, sei lá, um gosto específico, mas nessas camadas de dor e pensar, poxa, se eu quero atender uma dor específica, eu olho para o meu produto, eu sei que o meu produto atende essa dor específica, então eu vou bater nela, não vou ficar batendo nas outras. Eu vou te dar um exemplo do meu mercado. Eu sou infoprodutora para ensinar estratégia de conteúdo para as pessoas. Só que quando eu olho para esse mercado, de verdade ele é um mercado cheio de outros infoprodutores, inclusive maiores do que eu, que tem cursos muito grandes, mas a promessa deles na grande maioria das vezes é vender rápido e também engajar. Engajamento rápido. E se eu fosse por esse caminho, muito provavelmente, eu ia demorar muito mais tempo para me destacar. Então aqui a mensagem que eu carreguei dentro do meu conteúdo é não vender a mesma coisa, não ofertar a mesma coisa que os outros. Eu vi uma dor específica no mercado, eu quero fazer o meu conteúdo com estratégia, mas eu não sei o que é estratégia, eu não me sinto seguro para falar nem que eu consigo fazer com estratégia. E depois de passar pelo conhecimento que eu entrego, o objetivo e a dor que eu escolhi resolver foi essa. Se sentir seguro quando o assunto é estratégia, saber explicar, saber o que está fazendo, saber amarrar os conteúdos um no outro, se posicionar. Essa é a dor, que é uma dor diferente do engajamento, que é uma dor diferente de você sair publicando e vendendo. Essa dor existe ainda? É claro que existe, ela está no mercado. Mas se eu ofertasse ela, provavelmente, isso é muito mais difícil, me posicionar no mercado. Então esse é o caminho dos 2 primeiros passos que você tem que fazer no seu planejamento estratégico. Ter um diferencial e que esse diferencial ele possa direcionar o nicho que você vai atender através de uma dor específica, e não de uma dor muito aberta, muito genérica que está servindo para qualquer um, ok? Depois disso você vai estudar esse público e de uma forma também mais inteligente do que comumente a gente faz, porque poxa, eu lembro lá atrás, a gente estudava público com um monte de pesquisas, infinitos formulários, e quando a gente está começando, quando a gente está no início, isso é muito mais difícil. Quantas vezes você já ouviu de fazer pesquisa de público na sua caixinha de perguntas dos stories? Só que você não tem engajamento suficiente para isso. Se você fizer uma pergunta, ninguém vai responder. E aí você fica travado. Como é que eu estudo o público? Então, tenta primeiro, se você não tem nenhum dado na sua mão, se você está começando literalmente agora, você não sabe, você não tem nenhum Instagram com qualquer audiência, não tem uma base de cliente, não tem nada. Pensa comigo, como seria a sua vida se você fosse a pessoa, exatamente a pessoa que você quer atender? Eu falo que isso é sentar na cadeira do seu público. Senta na cadeira do seu cliente e começa a pensar com a cabeça dele. Quais são as coisas que ele vive? Às vezes você já passou por isso. Muitas vezes o infoprodutor ele passa pelo mesmo caminho que o aluno dele está passando e por isso que o aluno compra o curso dele para poder aprender mais e chegar onde ele chegou. Às vezes você é essa pessoa, esse público. Pensa com a cabeça dele, lista dores específicas, principais. Ah, Camila, mas isso ainda é pouco, mas é suficiente para começar. Tem outras técnicas que eu utilizo para estudar público. Você pode, por exemplo, ir num grande player do seu mercado, do nicho que você quer atingir, vai no YouTube,
pesquisa um vídeo muito visualizado, um vídeo que vai aparecer ali entre os primeiros da pesquisa, usa termos de pesquisa coerentes com o nicho e assiste esses vídeos, leia os comentários. Pessoas que já produzem conteúdo na internet se preocupam em fazer vídeos a partir das dores do público, a partir dos desejos do público. Então, quando você assiste um vídeo do YouTube de um grande player do seu mercado, se você tiver com um olhar crítico ali, se você tiver antenado, você capta um monte de dores, problemas, dificuldades, dúvidas que aquela audiência tem. E se você for para os comentários e ainda ler, você vai achar mais uma mina de ouro ali para estudar o seu público. E isso dá para fazer nos artigos de Google, dá para você fazer pesquisando em comunidades, caso você tenha um nicho que tenha comunidades ativas no Facebook, por exemplo. Então dá para você fazer um pouquinho desse trabalho ali na unha e tirar muita coisa para produzir conteúdo. Eu ainda tenho uma outra dica para te dar nesse sentido, que é você olhar os termos mais buscados do Google. Então, se você trabalha no nicho de marketing, você pode digitar algumas palavras ali no Google e ver quais são os termos que vão aparecer, porque aqueles termos ali são termos que a audiência está buscando no Google. E se eles estão buscando aquele tema no Google, são temas que você pode olhar com mais carinho. São dúvidas que você pode atender lá no seu conteúdo. Isso também vai te dar muitos insights para estudar o público sem necessariamente ter uma base, se você estiver começando do zero. Fechado? O estudo de público é muito importante para te dar insights. Eu falo que quanto mais imerso a gente está no público, mais a gente consegue trazer os conteúdos para dentro de um contexto que vai conectar. Se hoje o maior desafio que nós temos é captar a atenção das pessoas no digital, quanto mais eu levo o meu conteúdo para dentro do contexto do meu público, mais eu capto a atenção. Se eu falo de uma situação específica que ele vive, ele para me assistir. Se eu falo de uma maneira aberta demais, ele não vai parar. Eu brinco que a gente está concorrendo ali no Instagram com um meme. Você fica às vezes 1 hora para pensar no roteiro, mais 2 horas para gravar e editar e produzir. Quando você posta, você está concorrendo com um monte de outras coisas, milhares de outros conteúdos. E a concorrência é desleal, a gente tem que ser estratégico na hora de captar a atenção. E você vai fazer isso quando você conhecer muito o seu público. Uma vez eu fiz um estudo de público sobre homens que estavam calvos. Eu estava fazendo uma estratégia para uma médica que fazia transplante capilar. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu fui no YouTube, assisti alguns vídeos de homens que tinham já muita influência no digital e que tinham feito transplante capilar. Daí eu fui ler os comentários. E eu lembro que nesse dia eu li tanto comentário, as pessoas contaram tanto as dores dela ali, que eu me emocionei, eu não tô brincando, eu me emocionei com alguns comentários de homens que contaram ali tudo que eles viviam nesse processo da calvície. E isso me fez entrar no universo de um homem calvo. E aquilo me fez compreender que tipo de conteúdo, que tipo de estratégia, qual posicionamento que eu precisava levar para o conteúdo. Então é essencial, um dos passos mais importantes da estratégia. Só cuidado para você não fazer esse estudo de público do jeito errado. Às vezes a gente vai estudar público e estuda de forma genérica. Eu só olho para o público de forma aberta demais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é um corretor imobiliário de alto padrão e eu vou criar o seu conteúdo. Se eu quero conquistar você como cliente, eu não vou ficar falando de vender pelo Instagram, de gerar mais engajamento no Instagram, porque isso eu e mais 1 milhão de pessoas fazem na internet. Você não vai olhar para mim. Mas e se eu começar a produzir conteúdo sobre gerar leads qualificados, que é a dor do corretor imobiliário, sobre fazer vídeos que geram status para você vender imóveis de alto padrão? Quando eu falo de marketing com esse viés, o corretor vai parar para me ouvir. Se eu quero aquele público, eu preciso estudar ele de forma específica. Ele não quer só vender pelo Instagram, ele quer gerar lead qualificado. Ele não quer só ter mais audiência, ele quer se comunicar com investidores, pessoas que querem investir em imóveis. É uma dor parecida, mas ela é mais específica. Então, quanto mais você trouxer isso para esse lugar, quanto mais lupas você colocar nesse processo,
mais o seu conteúdo vai ter um potencial de chamar atenção, de captar atenção e passar a mensagem do seu posicionamento. E isso tudo que eu estou falando é para que você consiga não ser comparado por preço, para que você seja comparado pelo que te diferencia, na verdade, para que você não seja comparado. Vamos voltar lá, por exemplo, das águas, né? As garrafinhas de água. Tem várias que são iguais, mas a gente sabe que tem uma ou outra que a garrafa é de vidro, que ela se destaca mais na gôndola e o preço dela é maior, mas quem compra aquela água não questiona o preço. Ele quer outros benefícios. Eu não consigo comparar aquela água com as outras garrafinhas de água comuns. É nesse nível que a gente tem que desejar chegar. É esse nível que é estratégico. Ah, tem outros produtos do mercado, tem outros infoprodutos parecidos com o meu, mas o seu, ele tem uma coisa que eu não consigo comparar. E aí o preço deixa de ser tão significativo para a pessoa e o valor daquilo que você vende, ele não tem como precificar. É nesse ponto que a gente tem que desejar chegar ao longo do caminho estratégico, né? Então, até agora a gente falou de você ter um diferencial na solução, de você criar um produto de fato diferente, com uma oferta diferente. Isso vai especificar o seu público, isso vai dar uma direção através do olhar interno que você vai ter e do olhar externo, que é o olhar para o mercado, para o público. E falamos da importância de você estudar o público de forma específica. E aí a gente vai para o terceiro pilar, né? Dentro disso que nós falamos aqui, o pilar 1 é o de solução, o pilar 2 é o de público e o terceiro pilar é o pilar de personalidade dentro do seu plano de ação. Aqui é o momento de você gerar conexão. A gente se preocupa com alguns pontos aqui para fazer você gerar a conexão com quem está do outro lado. E você gera essa conexão através de histórias similares, de histórias parecidas, de histórias que as pessoas do outro lado da tela, da câmera, querem ver de você. E você não precisa ser aquela blogueira ou aquele blogueiro que expõe todas as camadas da vida, né? Estar no Instagram produzindo conteúdo está longe de ser isso quando você é estratégico. Você não depende desse recurso 100% para que você tenha sucesso no Instagram. Você pode escolher quais histórias você vai contar. E eu tenho certeza que se você se dedicar nisso tudo, o seu perfil vai crescer muito mais rápido, você vai ter audiência para começar a vender o seu infoproduto logo, rápido e começar a faturar o quanto antes. E o terceiro pilar dessa estratégia, desse plano para você construir sua estratégia é a personalidade. E é aqui que a gente gera conexão. Eu acredito muito na importância de você abrir um pouco de espaço para as pessoas te conhecerem através de histórias específicas. Tem uma crença muito forte no mercado que é de você ter que abrir toda a sua vida para as pessoas gostarem de você, se engajarem com você e terem conexão. E essa não é uma verdade, não mesmo. Você pode escolher aquilo que é confortável para você abrir para a audiência. O que, na minha opinião, não é muito legal é você não abrir absolutamente nada, você só ir com conteúdo técnico, porque no Instagram, especificamente, é uma rede de entretenimento. As pessoas querem se conectar com quem está do outro lado. Então, a gente acaba tendo muito menos engajamento quando eu só vou para o lado técnico do que quando eu consigo conciliar as duas coisas. E aqui, a instrução que eu te dou é: comece a anotar quais são as características que você carrega, que você gostaria que o outro te conhecesse, que o seu público te conhecesse daquele jeito, porque tudo é planejado. Se eu quero ser conhecida como alguém com uma didática boa, que explica bem, que é uma pessoa carismática, que é uma pessoa animada, muito divertida, muito engraçada, se eu tenho essa personalidade, eu preciso me programar para demonstrar isso no meu conteúdo. Se eu não trago clareza para isso, muito provavelmente eu vou deixar muito solto e as pessoas vão acabar me percebendo de um jeito que eu não gostaria ou de um jeito errado. Às vezes me percebem de um jeito que eu não sou. Eu preciso planejar isso. Quais são as características que você quer levar para a rede social e para o seu conteúdo? Quais são as histórias que você quer compartilhar? Eu gosto de transformar as histórias em novelas. Então tem algumas histórias no meu Instagram que eu vou contando aos pouquinhos. Eu não revelo tudo de uma vez. Não é sobre você fazer um vídeo contando toda a sua história. Ah, onde você nasceu, qual a sua formação, quais os cursos que você fez. Não é sobre isso. É sobre você contar um pouquinho por dia. Vamos supor que você tenha filhos.
e você queira compartilhar algumas coisas da sua rotina de maternidade ou paternidade. Nesse caso, você pode sempre, se você jogar luz nisso, sempre que seus filhos estiverem por perto, você vai lembrar de fazer algo, você vai lembrar de contar um pedacinho da história. E dividir isso em capítulos significa você contar, o aniversário do meu filho hoje, amanhã eu levando meu filho para a escola, depois de amanhã o meu filho brincando com os colegas em casa. Isso é dividir em capítulos uma história. Qual é essa história? Eu sou pai, eu sou mãe, eu quero contar essa história. E aí, aos poucos, eu vou colocando isso ali dentro da minha rotina, trazendo os meus filhos para dentro do meu conteúdo, se isso for algo que eu quero contar. Não quero mostrar os meus filhos, não quero expor os meus filhos, não tem nada a ver, não quero fazer isso. Qual é a história que você se sente à vontade para contar? E quando eu comecei meu relacionamento, né, até eu me casar, eu fui contando alguns capítulos dessa história. Eu não contei tudo. Eu não contei a minha intimidade, eu não contei coisas que eu não ficava confortável em contar. Mas eu contei muita coisa legal, que era muito confortável contar e que a audiência gostou muito de receber. Não tem nada a ver com marketing, mas tem a ver comigo. A conexão comigo vende. Então, tem muitas pessoas que já compraram cursos meus porque eu sou cristã. E quando eu compartilho o fato de ser cristã, né, de ir à igreja, de acompanhar, de ser apaixonada por Jesus, as pessoas olham, nossa, que legal, amei que você é cristã, eu também sou, e daí compraram um curso por causa disso. Olha o poder que tem uma conexão de algo pessoal, de algo que você compartilhou. Então não se engane, isso é muito importante. Deixar as pessoas conhecerem você. Às vezes seu curso é igual ao do seu concorrente, a promessa é parecida, mas se a personalidade for muito evidenciada, as pessoas vão comprar de você porque gostaram de você. Não importa. Tem curso até mais barato ali no concorrente que entrega a mesma coisa, mas eu gosto dela, eu gosto dele. Chegar nesse ponto vai exigir que você compartilhe um pouquinho da sua história, sim, mas isso pode ser num ambiente extremamente controlado. Defina isso e traga clareza para esse planejamento, para esse pilar do planejamento estratégico quando você for começar a criar conteúdos. Quarto pilar desse plano de ação é o posicionamento. O posicionamento, eu sei que tem muita gente que complica isso, eu vou te explicar de um jeito bem simples. Para você se posicionar, você precisa ter um assunto para se posicionar. Você precisa ter uma defesa ali. Então, se você vai falar do mercado fitness, ou se você vai falar de advocacia, de contabilidade, de arquitetura, independente do tema, qual é a sua defesa? O que você pensa? Faz esse olhar interno, não estou nem falando de conteúdo ainda. Mas o que eu penso sobre os meus concorrentes? O que eu penso que eles mais fazem de errado que eu jamais faria? Qual é a minha entrega? O que eu defendo? Eu costumo usar uma história que vai te ajudar a chegar nessa tese. Já que nesse ponto do planejamento você já vai ter definido o seu público, pensa que você está numa cafeteria e que você vai tomar café com exatamente aquela pessoa que é o seu público. E essa pessoa começou a reclamar para você todas as dores dela, que você já estudou lá no seu estudo de público, você já sabe que ela é assim. E ela começou a te falar exatamente as coisas que você sabe que atende. Exatamente as coisas que o seu diferencial, o seu produto entregam. O que você diria para essa pessoa? Qual o conselho que você ia dar para ela? Geralmente, em 90% dos casos, a primeira frase que sai da sua boca nessa situação é a sua tese. Se a pessoa está te reclamando uma coisa que você consegue ajudar ela e você vai dar um conselho, o primeiro conselho que sai da sua boca é aquilo que você defende. Isso ainda não é um posicionamento. Porque todos nós temos algo que a gente defende, mas tem muita gente que leva essa defesa para o cemitério. Morre sem nunca ter se posicionado na vida, por medo, por vergonha, por um monte de fatores. No digital, então, né, se eu me posicionar, vão me criticar, vão isso, vão aquilo. Se você não se posicionar, vão te criticar do mesmo jeito. Então, a ideia aqui é te encorajar a entender qual é essa tese, qual é a sua opinião, aquilo que você defende, e começar a se posicionar nisso. Então, a tese é diferente do posicionamento. A tese que eu carrego é diferente daquilo que eu vou falar todo dia. Posicionamento é falar sobre a sua ideia, sobre a sua tese, a todo momento. Se você for olhar as pessoas que são autoridade na sua cabeça em qualquer assunto, você vai descobrir isso. Elas são autoridade porque elas falam de uma coisa o tempo inteiro. Você já assistiu 1 milhão de palestras dessa pessoa e o tempo todo ela está falando o mesmo assunto.
Não tem como alguém não se tornar autoridade num assunto quando faz isso. E às vezes a gente vai para o Instagram, cria uma linha editorial toda solta, fica falando de uma coisa aqui, uma coisa ali, não amarra com nada. Como é que você quer ser visto como autoridade? Às vezes você está falando de 1 milhão de assuntos diferentes ao mesmo tempo, mesmo que esteja dentro da mesma área. Se eu estou falando de marketing, se eu ficar falando de copy, de lançamento, de design, de edição, de estratégia, tudo solto, as pessoas vão falar de mim como? Elas vão, fulano, eu conheci aqui o Instagram da Camila Bará, mas o que ela faz? Então, ela fala de marketing, sabe? Não entenderam aquilo que eu quero transmitir? Se você não quer esse resultado, se você não quer que a pessoa saia falando algo de você que não é aquilo que você deseja, você vai precisar repetir aquilo que você quer o tempo inteiro. Seu posicionamento precisa ser repetido o tempo todo, de forma inteligente e estratégica. Ou seja, a gente vai falar de linha editorial aqui, mas eu já vou dar um spoiler. É como se a todo momento você pudesse falar de várias coisas diferentes, mas que você sempre desaguasse no assunto posicionamento, na sua defesa, na sua tese. Tudo tem que estar conectado. Você tem que fazer as conexões com os outros temas para que você tenha autoridade naquele assunto que você escolheu. Isso é estratégico porque você ensina para o seu público a maneira que você quer que ele saia falando de você. O Instagram da Camila Bará, o que ela é? Estrategista de conteúdo. Por que as pessoas falam isso hoje de mim? Porque eu enfio essa palavra em tudo que é canto dos meus conteúdos, em todas as aulas. Tudo que eu vou fazer e falar tem estratégia no meio. Se eu não fizer isso, não vão sair falando de mim da maneira que eu quero. Eu não vou ser vista como uma autoridade naquilo. A autoridade, ela vem quando você se posiciona e se posiciona de maneira firme, repetitiva, a todo momento nos seus conteúdos. Quinto e penúltimo pilar desse plano de ação é você pensar na sua linha editorial. Chegamos onde geralmente todo mundo começa por aqui, né? Mas tem vários outros passos para a gente chegar numa linha editorial realmente estratégica. Que agora tudo está amarrado. Se você pensou no público com carinho, no diferencial com carinho, você conseguiu chegar numa tese que se conecta com eles, daqui a pouco você, já estudei o meu público, tenho o meu diferencial, tenho tudo amarradinho. Agora eu vou extrair disso a minha linha editorial. Geralmente, o pilar de linha editorial que eu uso, ele é um pilar único, que tem total ligação com o posicionamento que você acabou de definir. Eu defini que a minha defesa é essa tese, é isso aqui que eu vou falar. A sua linha editorial, ela tem que ser exatamente isso. Um pilar, um tema de linha editorial. Mas Camila, como é que eu vou fazer isso? Você pode falar do que você quiser, de todos os assuntos que vierem na sua cabeça, desde que, quando você for criar o roteiro daquele conteúdo, você conecte ele ao posicionamento. Então, vou voltar para o meu exemplo, né? Se eu falo de estratégia. Eu posso falar de todos os assuntos que envolvem a criação de conteúdo. Desde que no final disso, ou no meio, ou em qualquer momento, eu conecte esse tema à estratégia de conteúdo. Então, se eu quiser falar de edição de vídeo, por exemplo, eu posso falar. Desde que, naquele momento ali do vídeo, no final, uma frase, alguma coisa vai surgir para eu falar de estratégia de conteúdo. Então, olha, você precisa sim editar bem os seus vídeos. Seus vídeos precisam de uma edição legal. Porém, se você não tiver estratégia de conteúdo, de nada adianta você fazer uma mega edição. E aí eu consegui conectar as duas coisas. Eu preciso sempre amarrar, porque se eu for repetitiva, eu vou ser lembrada por aquilo que eu planejei. Na linha editorial, você não precisa escalar ali 1 milhão de temas, falar de 1 milhão de coisas soltas. Você pode falar de muita coisa, desde que elas estejam costuradas e amarradas no seu posicionamento. Isso vai fazer você gerar uma percepção de valor maior na cabeça das pessoas, até porque nós estamos muito mais dispostos a pagar mais por aquilo que é especializado na dor que eu sinto. Se você for comprar um remédio, você vai dar muito mais valor num remédio que serve para a dor específica que você está sentindo, do que num remédio que resolve todas as coisas. Nós tendemos, nosso comportamento de consumo é esse. Tudo que é especializado automaticamente tem uma percepção de valor maior na minha cabeça. E eu preciso gerar essa percepção nas pessoas através da minha linha editorial. Então, pensa assim, você quer ser visto como especialista em quê?
Eu quero ser vista como especialista em estratégia de conteúdo. E é por isso que a palavra estratégia, falar de estratégia, está em todo e qualquer conteúdo que eu produza. Você quer ser visto como especialista em qual assunto? Isso precisa ser o centro da sua linha editorial. Tudo que você falar precisa cair aqui, para as pessoas perceberem aquilo que você deseja, ok? E agora o último pilar desse plano de ação para você fazer a sua estratégia é pensar na técnica do conteúdo. Aqui a gente vai falar mais de conteúdo nu e cru. Então só aqui, depois de todos esses passos, é que eu posso falar de conteúdo com você. Porque aí você já vai entender que você tem que colocar seu posicionamento, que não está genérico, que está um público específico, que tem um produto que de fato tem um diferencial, porque conteúdo não faz milagre. Não adianta vir direto para o conteúdo se isso aqui, tudo que a gente falou, não estiver definido. Você vai criar, pode até ser que você consiga um mega engajamento, pode até ser que você consiga viralizar, mas viralizar do jeito errado não é nada saudável para sua conta. Você vai atrair um público errado, esse público errado depois não vai engajar com nada do que você faz e você pode matar a saúde da sua conta. Então, depois de tudo isso, a gente pode falar aqui sobre conteúdo de fato. E eu sei que muitas vezes a gente escuta assim, o conteúdo ele tem o objetivo de engajamento. Esse outro conteúdo aqui, ele tem o objetivo de gerar autoridade. Eu tenho outro conteúdo que é para conexão. Só que quando a gente deixa assim, tão separado, tão solto, não me parece assim, eu vou publicar um conteúdo por semana, talvez um conteúdo por mês, para gerar autoridade? Os outros dias eu tô falando de conexão, aí um outro dia eu tô falando de engajamento. Vou publicar um conteúdo por semana para dar engajamento? Na verdade, na minha visão e dentro da metodologia que eu defendo, isso tudo aqui tem que estar em todos os conteúdos. Eu não vou fazer um conteúdo para gerar autoridade. Todos os conteúdos que eu fizer são para gerar autoridade. Eu não vou fazer um conteúdo de engajamento. Eu não vou fazer um conteúdo que vai atrair as pessoas, não. Todos os conteúdos dentro do Instagram têm o potencial de atrair novos seguidores. Desde que o Reels passou a ser entregue para pessoas que não seguem a gente tem esse potencial em qualquer vídeo que você publicar, em qualquer carrossel que você fizer. Então, tira um pouco isso da mente, de que conteúdo tem o conteúdo para engajar, tem o conteúdo para atrair, tem o conteúdo para vender. Não, é tudo junto e misturado através dessa técnica que eu vou te passar agora, que é a técnica que eu chamo de TMF. Topo, meio e fundo de funil na mesma copy, no mesmo roteiro. O que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que entender a teoria do topo, meio e fundo. E eu vou te explicar isso de um jeito muito simples. Ao invés de você pensar que o topo do funil é para atrair pessoas ou para qualquer outro objetivo, pense assim, todas as vezes que você está falando de uma dor ou de um problema, você está no topo do funil. Por quê? Porque ninguém compra absolutamente nada se não tiver uma dor. Eu não vou comprar nenhum produto na vida se eu não estiver sentindo uma dor, se não for para resolver uma dor. Eu só ponho a mão no bolso para resolver uma dor, seja ela física, seja ela emocional. E na grande maioria das vezes elas são emocionais, se não em 100% das vezes. Então, todas as vezes que o seu objetivo ali naquela etapa do conteúdo for gerar dores, evidenciar, na verdade, as dores e os problemas da audiência, topo de funil. No meio do funil, o meu objetivo é gerar desejo nas pessoas. Então eu vou falar sobre assuntos, sobre coisas, sobre técnicas, para gerar desejo dela sair de onde ela está e ir para um lugar melhor. Para ela sair do limbo de falta de resultado, por exemplo, para ter resultados. Então como eu faço essa pessoa, como eu demonstro para ela como ela pode ter resultados. E aqui é o momento de gerar valor. No início dessa aula eu disse para você que o conteúdo que gera valor só gera valor, ele não é estratégico. Por quê? Se eu só gero valor e não evidencio dor e problema, a pessoa não vai comprar de mim, porque ela só compra quando tem uma dor latente. Eu preciso lembrar ela que ela tem aquela dor, ou às vezes até ensinar ela que ela tem aquela dor, porque existem dores que são inconscientes, que a pessoa não sabe que tem. Então eu preciso, antes de mais nada, fazer ela entender que ela tem uma dor e um problema. Agora é a hora de gerar valor para ela. Agora, se eu trago um valor, ela está muito mais propícia a chegar no final do conteúdo e comprar de mim, e se transformar em um lead, em querer se aprofundar sobre aquele assunto. Então, no meio do funil, estou gerando desejo. E é aqui no meio do funil que eu também gero valor.
No fundo do funil, o meu objetivo não é só venda. Quantas vezes a gente já escutou isso? No fundo do funil você tem que vender. Na verdade, no Instagram, se a gente ficar vendendo em todo o conteúdo que a gente posta, a gente vira uma vitrine e fica chato. Ninguém gosta de a todo momento que é abordar venda, venda, venda o tempo inteiro. Para a gente não ficar fazendo isso o tempo todo nos conteúdos, o fundo do funil, eu preciso entender que no fundo do funil não é só venda. O fundo do funil é para quebrar objeções. No marketing de conteúdo, a coisa mais gostosa que existe é o cliente vir atrás de você, sem que você tenha que ir atrás dele. E quando você cria conteúdos que evidenciam dores, problemas, depois geram desejo ao mesmo tempo que eu entrego valor e quebro objeções, essa pessoa vai comprar de você, ela que vai ir atrás. Por quê? Porque ela já tem uma dor, ela já sabe o que você entrega, ela já gostou daquilo que você entrega, porque você também entrega valor. Ela já não tem objeções de compra, ela está com o cartão na mão e vai comprar seu produto. Então, quando você cria conteúdos assim, você cria um funil de venda a cada conteúdo que você posta. Se você, no mesmo conteúdo, fala de dor, gera desejo e quebra objeção, aquilo ali é um funil. A pessoa passa, ela assiste 4 ou 5 vídeos seus, às vezes nem isso, e ela já quer comprar. Porque eu não fiquei separando as coisas. Isso aqui é para engajar, isso aqui é para atrair, isso aqui é para criar autoridade. Não, todo o conteúdo meu, ele serve como um funil de venda, ele é um pitch de venda. Então, quando você for criar conteúdos, tente sempre começar falando de dores e problemas dentro do contexto do seu público, como a gente já falou nessa aula. Depois você vai gerar valor, você vai ensinar alguma coisa, você vai entregar uma ferramenta, você vai entregar um tutorial, um checklist, qualquer coisa dessas que a gente sabe que dá engajamento, uma análise. E depois que você fizer isso, você conecta com uma quebra de objeção, ou essa quebra de objeção ela está ali em algum momento do vídeo, às vezes o vídeo é a própria quebra de objeção, o tema do vídeo. E aí se você for para o final e fizer uma chamada de ação, você não precisa fazer uma chamada de ação de venda necessariamente. Você pode chamar ela para conversar um pouco mais com você no direct, você pode chamar ela para assistir um outro conteúdo seu que complementa aquele. E aqui eu vou dar uma dica extra para você. Eu cresci muito no meu Instagram, quando eu comecei ele do zero. Eu fui do zero até os 1.000 seguidores em 15 dias. E eu não tinha investido, eu não tinha feito collab, então eu não tinha nenhum recurso extra para utilizar. Mas mesmo assim, eu considero que eu cresci rápido e com um engajamento muito legal. Eu sei que se você está começando agora, tem uma dor no nosso coração ali de ter menos de 1.000 seguidores. Quando a gente olha para a conta do Instagram, dá uma dorzinha no coração. E sair disso dá um gás para a gente continuar produzindo conteúdo. Então, vou te dar uma dica aqui. Faça materiais ricos, materiais que extrapolam o conteúdo do Instagram. Como é que funciona isso? Pensa nas dores da sua audiência e construa, seja aulas gratuitas, e-books, guias, checklists, lista de pergunta, qualquer coisa que for ajudar a sua audiência e extravasar o valor que você entregou dentro de um vídeo, a gente chama de material rico. E quando a audiência percebe que você está entregando além são poucas pessoas que fazem isso, então além da concorrência, além do vídeo, você quer me levar para um lugar além daquele ali, as pessoas se engajam mais com você, o seu vídeo ou o seu carrossel, o seu conteúdo, ele se torna muito mais compartilhado e isso vai te ajudar a crescer mais rápido. Então, usar materiais ricos ali, coisas que você vai entregar gratuitamente nesse início para colar as pessoas no seu perfil é muito interessante, até porque uma conta pequena, o número ali não gera a autoridade necessária, então se eu estou entregando algo que vai além, você garante que as pessoas vão ficar ali para não perder nada e ainda vão indicar a sua conta. Uma outra coisa que eu fiz nesse início para crescer rápido, juntando toda essa estratégia que eu contei para vocês, foi ir em comunidades e divulgar o meu Instagram, só que não só divulgar por divulgar. Eu pegava os materiais ricos que eu tinha construído, eu ia nas comunidades de Facebook, nos fóruns, né? Aí depende muito do seu público, às vezes até em comentários de YouTube, depende de onde você vai encontrar o seu público. E às vezes a pessoa tinha deixado uma pergunta ali, eu ajudava ela, eu respondia as dúvidas e eu, no final, divulgava meu Instagram. Isso me fez crescer muito.
Teve um único material rico que eu fiz que em 15 dias, do zero, tinha começado do zero, em 15 dias ele tinha me gerado mais de 3.000 leads. E eu nem tinha 3.000 seguidores. Mas ele se tornou um material tão compartilhado que tinha mais de 3.000 e-mails, 3.000 leads do público qualificado, porque eu não fiz qualquer material rico. Eu fiz um material rico que se conectava com a dor do público que eu queria atrair. E isso me fez gerar muito engajamento no início e acelerou o crescimento do meu perfil. E eu tenho certeza que se você se dedicar nisso tudo, o seu perfil vai crescer muito mais rápido, você vai ter audiência para começar a vender o seu infoproduto logo, rápido e começar a faturar o quanto antes.